Olá, alunos de Guarantã, de Comodoro, professor Ademir aqui novamente, dando sequência à nossa aula de métodos e técnica de pesquisa. Só lembrando que na aula anterior nós vimos acerca dos métodos, né, o perfil de um pesquisador que a disciplina pede, ou até mesmo o curso de letras pede, a função, né, da disciplina, o que vem a ser metodologia e os métodos de abordagem. Bom, agora, de acordo com a ementa, nós iremos trabalhar a questão como produzir textos, né, textos científicos. Aí nós iremos tratar da questão da resenha, a questão do artigo científico, fichamentos e resumo. Que naquele livro, né, que a instituição cedeu para vocês, né, eu até vi em Guarantã ontem os alunos, já com os livros, vocês terão com maior detalhe, não esquecendo também do material que o professor disponibilizou para vocês na plataforma, ok? Bom, antes de nós darmos início a falar sobre a resenha, sobre artigo, resumo e fichamento, é importante, eu não sei, até por conta que ainda o professor não teve um contato diretamente com vocês, como que se dá como se diz, como que vocês estariam em termos de domínio com a informática, porque a metodologia vai cobrar, pelo menos, né, que vocês tenham conhecimento básico de informática, até por conta da formatação dos trabalhos. Então, essa disciplina, esse conteúdo, né, dessa frente que nós estamos vendo agora e da próxima, da terceira aula, praticamente vai estar falando de informática também, porque a metodologia, né, ela vai cobrar tanto do resumo, quanto da resenha, quanto do artigo científico, ou até mesmo do TCC de vocês, que vocês tenham conhecimento de informática. Veja bem por quê. Suponhamos que no artigo, né, algum professor venha pedir para vocês precisarão entender de espaçamento, que isso a gente vivencia no computador, vocês precisarão saber aquela régua que vem, né, logo acima lá do Word, quando vocês estão a digitalizar, nota de rodapé, paginação. Então tudo isso é um conhecimento de informática que há necessidade de vocês terem, ok? Então vamos aqui. A nossa aula hoje, ela estenderá praticamente nos trabalhos científicos que vocês irão produzir ao longo do curso de letras e de metodologia também, que o professor já pediu para vocês uma resenha crítica. Até já disponibilizei também o modelo e a teoria, né? Aliás, a teoria e 2 modelos de resenha, ora uma do livro e ora uma do filme, até porque a resenha que eu cobrara está relacionada com o filme que vocês também têm no portal lá na plataforma, o link que leva vocês encaminha vocês até o YouTube, onde vocês teriam esse filme não legendado, traduzido, né? Então vamos aqui. Resenha, aqui no slide. Não deixa de ser uma condensação do texto, mas também a análise interpretativa do texto lido. É um resumo crítico, deve existir uma apreciação crítica sobre a obra. Como fazer uma resenha? Bom, vamos aqui em primeiro momento. Como o professor pediu para que vocês assistissem a um filme, não foi? Então, ao passo que vocês forem assistir, não vão com a preocupação de anotar em princípio, né? Vivencia todo o enredo do filme, foque a atenção na intencionalidade do enredo, todo o processo investigativo ou de produção científica, né, que esse texto, aliás, que esse filme venha trazer para vocês, venha abordar, né, diretamente. E um cuidado, não se prender pela gama emocional, mas sim história, né, do enredo em si do filme, ok? Então, como fazer uma resenha? Em primeiro momento, como se trata de um filme, é vocês focarem a atenção diretamente no que o filme tende a passar para vocês. Até porque a resenha que o professor pediu, né, é para nós discutirmos como que se dá a pesquisa, como que é o pai da personagem no filme conduziu a pesquisa para a cura de determinada doença. Até
é interessante, né, não sei se vocês já assistiram, a turma de Guarantã vão assistir agora terça-feira, mas é importante que vocês façam também intertextualidade, porque esse filme ele se aproxima muito do Óleo de Lourenço, A Cura, ok? E numa boa resenha, crítica, o aluno, o acadêmico, melhor dizendo, ele tem que mostrar várias habilidades. Então não basta somente eu escrever, descrever ou pontuar os elementos discursivos do filme, né? A questão linear do filme, do enredo ali, a narrativa. É importante que eu tenha essa habilidade, esse senso crítico de trazer ou um pensador ou até mesmo um outro filme para discutir com o filme que ora eu assisti, né? Como, por exemplo, o filme trabalha muito essa questão, discute diretamente essa questão da ética. Ora, por que não eu citar, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, Heráclito, entre outros pensadores? Isso, pessoal, vai depender do universo filosófico, de leitura, ou como essa disciplina de filosofia tem passado pela vida de vocês, em termos de ensino médio, aqui mesmo no curso superior, ok? Mas voltando aqui na definição de resenha, vamos lá. Primeiramente, deve-se resumir o conteúdo e depois fazer a transição para a crítica, seguindo o esquema: a introdução, desenvolvimento, conclusão. Crítica quando for feita à parte. A resenha é muito utilizada em jornais, revistas e também no universo acadêmico. Veja bem, quando o professor citou aqui as etapas na introdução, lá no exemplo que o professor enviou para vocês, vocês irão perceber que tudo começa pelos dados, né? Aquela resenha direta do filme, né? Quem é o diretor, quem é o roteirista, quem são as personagens e tudo mais. Não que toda a lauda aí da resenha vocês partirão somente por esse segmento, né? É importante também que essa resenha você não toma partido, você conhece, você escreve, mas isso tem que ocorrer em terceira pessoa, né? Texto a nível de acadêmico, né, de curso superior, geralmente a gente trabalha aí, você conhece a história, mas da história você não faz parte, né? Que era a famosa primeira pessoa, né? Hora do singular, hora do plural, que não é o caso, por exemplo, da resenha que o professor cobrou de vocês. Lá eu deixo bem claro que tem que ser em terceira pessoa, ok? Continuando aqui. Resenha é um tipo de trabalho que necessita que tenha domínio do assunto abordado. Ora, se vocês estão assistindo ao filme, ou se vão assistir ao filme, é óbvio que vocês terão todo o conhecimento. Por isso que o professor no início diz: gente, não fiquem preocupados em anotar no momento que estão a assistir. O interessante seria que você assista, conheça toda a história e depois você vem fazendo os apontamentos, caso não lembre de algo, né, discuta com os colegas. Não que você vai tirar a ideia do colega ou trazer a ideia do colega para o seu texto, mas para que você enriqueça ou lembre de detalhes que ora você não tenha lembrado na hora que você começou a redigir a sua resenha, ok? Bom, somente o conhecimento profundo permitirá estabelecer comparações e fornecerá a maturidade intelectual necessária para que a emissão de qualquer julgamento de valor, ou seja, dizer que se concorda ou não discorda das considerações apresentadas pela obra ou texto a ser resenhado. Vejam bem, ao elaborar uma resenha é preciso ter um objetivo. A partir desse objetivo deve-se determinar o ponto relevante, informar seus custos de produção, não necessariamente que vocês irão por essa vertente, né? Se preocupar quanto que custou a filmagem desse filme, não é por esse olhar que o professor cobra, né? Que o professor cobrou de vocês. Mas é imprescindível destacar os dados referentes ao autor da obra, isso sim. Bom, assim a resenha, portanto, é um texto que apresenta informações selecionadas e resumidas sobre o conteúdo de outro texto, trazendo, além das informações, comentários e avaliações do resenhista. No caso, o resenhista seriam vocês, e a preocupação que vocês teriam também, né, é os jargões
das produções. Por exemplo, na minha opinião, não se usa esse termo de expressão, né, principalmente no universo acadêmico, e nem o achismo, que não se acha aquilo que não perdeu. Então, na dissertação, na resenha, vocês têm que ser objetivo. Como nós estudamos lá no processo de comunicação, a linguagem referencial, quer dizer, objetiva, ela é direta, entendeu? Bom, quando você tem dois momentos aí para fazer a crítica na resenha. Eu posso fazer ao longo da resenha, quando eu vou dando detalhes sobre o filme, que no caso que eu assisti, ou eu posso deixar para a conclusão. Não esquecendo, pessoal, que a conclusão ou a criticidade, né, ao longo da resenha é onde o ponto vale mais, né, onde que a pontuação é maior para vocês. Lembre-se disso, ok? Voltando aqui. Bom, aí nós terminamos a frente sobre resenha, né? E o professor, só lembrando, enviou na plataforma para vocês. O pessoal de Guarantã já teve esse contato com o professor já deu detalhes, já falou como que eu gostaria que essa resenha fosse. E a turma de Comodoro, né, sábado agora próximo, o professor estará com vocês e aí discutiremos com maior detalhe, tira qualquer dúvida que caso venha a surgir ao longo. Interessante seria que quando eu chegasse aí você já tivesse assistido ao filme, né? Que aí fica mais fácil para a discussão, ok? Bom, saindo da resenha, pessoal, vamos para o fichamento, que é uma técnica, é uma produção também pertinente à metodologia de pesquisa, ou melhor dizendo, métodos e técnica de pesquisa, que é a nomenclatura que é dado para o curso de letras aqui da UAB, ok? Vamos aqui. Fichamento é uma forma de investigação que se caracteriza pelo ato de registrar todo o material necessário à compreensão de um texto ou tema. Para isso, é importante, acadêmicos, que vocês usem a ficha, que facilita a documentação e a preparação da execução do trabalho. Bom, isso não quer dizer que vocês usariam o fichamento somente para um trabalho de uma determinada disciplina. Ora, esse treinamento que vocês passam a ter em praticar aí, né, fichamento, vai contribuir lá no TCC. Por exemplo, quando vocês forem trazer teóricos, né, para discutir o objeto de vocês lá na monografia, é interessante vocês já terem essa habilidade, né, de fazer fichamentos, para que depois vocês não se percam, né, que vocês, por sequência, naquele fichamento, vocês vão lembrando, né, aliás, vocês vão intercalando aquele teórico para dentro do seu texto. Ora, trazê-lo, né, para discutir com o seu texto, ok? Voltando aqui. Não só, mas é também uma forma de estudar, assimilar criticamente os melhores textos, temas de sua formação acadêmica profissional. Por exemplo, o fichamento também, pessoal, contribui para aquele aluno ou acadêmico que tem um grau maior de dificuldade de sistematizar um determinado conhecimento ou determinada disciplina. Porque as habilidades e competências, elas não são diretamente favoráveis a todas as disciplinas, né? Assim como o professor, embora seja da área de letras, né, que eu sou da área de letras, mas, por exemplo, em biologia eu tinha grandes dificuldades em entender certos textos, né, certas teorias. Então, o que eu fazia? Eu usava muito o fichamento, né, até o meio de reescrever, né, dar uma sistematização aquilo que ora fora vista teoricamente com o professor e com aquilo que eu anotei. Isso é uma tática bem interessante. Continuando aqui. Um fichamento completo deve apresentar os seguintes dados. Lembra vocês, pessoal, que tudo que viermos a escrever sempre vai estar interligado com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas de Produção Científica, ok? Bom, nós temos que indicar a obra, né, o resumo, as citações, no caso, lembra que aqui nós teremos um modelo, né, de resenha, aliás, de fichamento, mas pautados as citações, comentários e ideação, quer dizer, que seria colocando em destaque novas ideias que surgiram durante a leitura flexível, quer dizer, é aquela vivência crítica, né, do acadêmico. Então, eu ali estou fazendo o fichamento, eu posso fazer comentários mediante as ideias novas que irão, né, que
irão surgir ao longo do fichamento. E também eu não posso esquecer que quando eu for fazer em forma de citação, o crédito ao autor é interessante. E outra, sem contar também que vocês têm que inserir ali o ano e a lauda, né, ou página, conforme a definição que vocês gostariam, né? Eu costumo tratar a questão de laudas. Página ficou há um tempo atrás, tá? Vamos aqui. Modelo de fichamento. Nós temos aqui a indicação da obra, né, no caso a bibliografia, mas partindo do conhecimento que vocês terão da ABNT. Primeira parte, apresentação objetiva das ideias do autor, aí vem o resumo, pequenas citações, né, entre aspas, e citando a página de onde vocês vieram a tirar, né, aquele segmento, aquela citação. A segunda parte, elaboração pessoal sobre a leitura, aí que cabe a você em fazer o seu comentário crítico, né, ou citar novas perspectivas que vieram a surgir aí ao longo. Bom, pessoal, mas o fichamento, né, é interessante também vocês saberem que tem vários tipos de fichamento. Tem só o de resumo, tem o de citação, tem o descritivo, né? Tem somente o crítico. Então vai depender muito do que os professores vieram a pedir para vocês. Quer dizer, não tem um modelo uno padrão, né? São vários modelos. Vai depender da ciência que vocês estariam estudando ou do professor que vier a cobrar de vocês, ok? Aqui nós temos no slide um modelo de fichamento por citação. O fichamento é de grande utilidade nas pesquisas, até o professor já citou para vocês que lá no TCC isso muito poderá ajudar vocês. Permite ao pesquisador ganhar tempo quando precisar escrever sobre um assunto pesquisado, até para ficar melhor para se localizar, ok? Aqui nós temos, né, um exemplo de como fazer uma citação um fichamento por citação. Não vai ser necessário o professor ler, porque eu vou disponibilizar o slide para vocês depois, ok? Bom, agora vimos aí tivemos dois momentos: resenha, né, que o professor já detalhou para vocês, e fichamento. Agora vamos para o resumo, certo? Resumo é a condensação do conteúdo sem análise crítica ou interpretação. Deve ter o mesmo vocabulário do autor e seguir a mesma ordem do texto. O resumo deve ter brevidade, clareza e fidelidade. Pessoal, quando em uma determinada disciplina o professor vier a pedir para vocês que façam o resumo, não confunda aquele resumo na época de ensino fundamental ou até mesmo médio, que era um meio de burlar, né, uma aula, ou até mesmo pedir para o aluno. O resumo é além disso. O resumo ele é uma técnica de trabalho científico. Então tem todo um ensaio, tem toda uma situação por trás disso daí. Primeiro passo: eu não posso já automaticamente ler o texto e já começar a querer fazer o resumo. É necessário que eu faça a leitura diagnóstica, mas se for de um filme, que eu assista o filme primeiro, aí depois eu venho pontuando as ideias-chave ali que o filme vier a discutir. Mas geralmente o resumo é cobrado em livros, em obras, né? Mas o importante é que eu conheça, né, eu venha conhecer a obra, no caso, por exemplo, o texto. Eu familiarizo as ideias com as ideias do texto. Na verdade, pessoal, o outro fator interessante não é o que o autor está a dizer, é o que o texto está comunicando com você. O autor só escrevera o texto ou o livro, ok? Mas quem diretamente está conversando contigo, as ideias que estão sendo discutidas contigo, ou é um texto. Se for um texto narrativo, é o narrador, ou se for um texto, um texto dissertativo, ou qualquer outro segmento do texto, é o próprio texto. Nunca falar que foi o autor, o que o autor quis dizer. O autor não quis dizer nada, ele apenas escreveu. Você que vai pela leitura compreender se o texto é narrativo, é o narrador que está a falar com você, se é um texto científico, é o texto em si, ok?
Bom, voltando aqui no slide, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, resumo é a apresentação concisa das ideias de um texto. Bom, o que seria essa concisão? A concisão estaria ligada com vários elementos. O texto no seu aspecto de coerência e os elementos de coesão, que isso vocês estudaram muito bem em língua portuguesa e estão no curso de letras, melhor ainda, né? O que seria diretamente a concisão? Ora, a partir do momento que eu leio um texto, que eu venho a fazer um resumo, eu tenho que ter todo um domínio coerente na hora de escrever, né? Isso só tenho com leitura, né? Que eu espero que vocês tenham esse hábito de ler e ler. Eu costumo dizer assim para os meus alunos que quem não lê pelo amor, com o tempo lê pela dor. Pelo amor é mais gostoso. Tá? Mas voltando aqui sobre a questão do resumo, esses dois elementos fundamentais, a coerência, é o que dá sentido, né? A concisão ao texto. Mas somente a coerência não basta. A coesão, que são aqueles conectivos que vocês estudaram lá nas orações coordenadas, nas subordinadas, as classes de palavras, são fundamentais para que o texto ganhe essa concisão que o resumo tanto espera. Tá? Continuando aqui. Bom, resumo é um tipo de redação informativo referencial, quer dizer, eu não posso, por exemplo, ferir a ideia do texto, né? Não vou nem dizer do autor, do texto. Eu tenho que ser muito preciso e muito fiel com as ideias ora trazidas dali do texto para o resumo, ok? Em si, resumo é uma apresentação sintética e seletiva das ideias de um texto, ressaltando a progressão e a articulação delas. Nele deve-se aparecer as principais ideias de quem escrevera o texto, de quem escrever o texto, no caso o autor, e a conversa que você teve com o texto do autor, ok? Fechando aqui, resumo é um texto, portanto, deve ser uno, coerente e coeso. O professor já adiantou, né, anteriormente, agora há pouco, mas vamos aqui. Unidade, a interligação entre suas partes, que deverão convergir para o direcionamento único. A coerência, as ideias apresentadas devem ser coerentes e não contraditórias. Coesão, os elementos da frase devem estabelecer um nexo entre as partes do texto, para que daí o texto, no caso o resumo, ganhe, né, a tão concisão que se espera. Importante, resumo se relaciona com outros textos, né, no caso o hipertexto, quase diretamente aí com a intertextualidade. É como se você estivesse pegando um texto e conversando com outro texto. Quer dizer, você, na medida que está a fazer o resumo, você está dando um outro olhar, quer dizer, você está descrevendo ou pontuando apenas os elementos fundamentais que você entendeu ou que você buscou naquele texto original, ok? Esse texto será apresentado como uma paráfrase, propondo uma problematização. O que seria esse elemento da paráfrase? É como se fosse parafrasear a ideia do autor, né, que escrever o texto e transcrever eu entrando ali no texto, eu assumindo o discurso diretamente, partindo da ideia ou do texto do autor, ok? Bom, o resumo deve responder a duas perguntas. O que o autor pretende demonstrar com o texto? Ou melhor, o que o texto pretende demonstrar? Qual é a importância, que olhar de importância eu dou às ideias desse autor ou desse texto? De que trata o texto? Né? Portanto, deve constar no resumo o assunto do texto, o objetivo do texto, a articulação das ideias, as conclusões do autor do texto e o objeto do resumo, ok? Então o resumo, se vocês forem perceber,
ele não é tão simples, mas também não é tão complexo. O que é importante é você ter um olhar crítico ao ler a determinada obra ou um artigo, não importa que tipo de texto ou livro que o professor venha trabalhar com vocês ou pedir um resumo. O importante é que vocês sigam de uma forma linear o que o resumo realmente cobra, o resumo científico cobra, né? Isso bem que os professores também irão dizer para vocês que tipo de resumo ele espera que você faça, ou que vocês façam. Até porque, pessoal, material de apoio que vocês mais terão, tanto do livro de metodologia, quanto o material que o professor disponibilizou para vocês, ok? Bom, para fecharmos no tocante ao resumo, veja bem aqui, pessoal. Assim pode ser suas características, no caso do resumo. Extensão de 8 a 15 linhas, o professor está a falar de linhas e não laudas. Um só parágrafo, ok? Você começa ali, né, com aquele espaçamento, muito cuidado com aquela régua lá do Word, costuma nos confundir. Às vezes está lá 1,25, você está achando que é 1,5, né? Então, muito cuidado, muita atenção, né? Procure já deixar o seu computador já com essa formatação precisa. E geralmente, se é digitalizado, esse resumo tem que ser tamanho 12, né? De acordo com a BNT, ela aconselha que seja o tamanho 12 e que o espaçamento entre linhas seja de 1,5, ok? E que seja um unoparágrafo. Então, somente aquele espaço de 1,5, né, para começar o parágrafo, e aí você discorre todo o resumo da ideia. Mas isso vai depender também do professor que irá cobrar de vocês. Bom, voltando aqui. A escrita, no caso, né, a pessoa do discurso, é aconselhável que seja a terceira pessoa, ou do singular ou do plural, mas como o professor disse, vai depender do professor que vier a cobrar. Frases pouco extensas para o texto não ficar cansativo, terminologia específica, ordem direta das frases e linguagem denotativa. Bom, vamos discutir aqui um pouquinho sobre essa linguagem denotativa. Lá no processo de comunicação, ou função da linguagem, melhor dizendo, nós aprendemos linguagem conotativa e denotativa. Não esquecendo, pessoal, que a conotativa é o sentido figurado, né? Por exemplo, se o professor diz assim, os alunos de Guarantã foram os cabeças para conseguir o curso de letras para o seu município. Ora, essa cabeça que o professor usara, né, no discurso, está no sentido literário, no sentido conotativo, ok? Aí se eu digo assim, a aluna Rafaela leu tanto acerca de metodologia que ficou com a cabeça doendo. Essa cabeça já tem um outro foco, já tem uma outra entonação. Ela seria a denotativa, quer dizer, o sentido real. Logo, o que o professor acabou de pontuar aqui do resumo, que a linguagem tem que ser denotativa, quer dizer, o sentido real, objetivo. Ok? Bom, vamos agora para o artigo científico. Que é também, né, é uma das técnicas de trabalho científico muito cobrado no curso superior, principalmente ali do 5º, 6º, 7º semestre, por conta dos alunos já terem uma vivência de leitura, já terem um envolvimento com várias disciplinas, então já fica mais fácil cobrar. E não esquecendo, né, pessoal, que aqui em métodos e técnicas vocês estarão vendo e o material que vocês terão. Vamos lá. Artigo científico. Tem a finalidade de comunicar o resultado de uma pesquisa, ideias e debate de uma maneira clara, concisa e fidedigna. Serve de meio de comunicação de intercâmbio de ideias entre cientistas de sua área de atuação. Pode ser escrito por um ou mais autores com a finalidade de divulgar a síntese analítica de estudos e resultados de pesquisa. Bom, pessoal, o artigo científico, não podemos esquecer que ele é totalmente diferente de um TCC vinculado à monografia. Até porque o número de laudas é menor, porque isso também depende de instituição para instituição. Mas o que se percebe pela BNT, que no mínimo 10
né? No máximo 20 ou 25, então vai depender muito da instituição que irá cobrar. Mas geralmente é em torno de 10 a 15 laudas de texto, contando-se a partir da introdução, né? Pode ocorrer também que alguma instituição crie um modelo, né, lá de artigo, mas o que é importante vocês saberem é que a BNT cobra uma determinada forma de escrita. Continua aí o tamanho 12 da letra, Time, o Arial, continua o espaçamento entre linhas de 1,5, né, o recuo, por exemplo, dos parágrafos de 1,5. Aí também no artigo é importante vocês saberem que trabalha-se muito com nota de rodapé. Isso vocês vão aprender lá na hora que vocês abrirem o Word, lá na parte de referência, a hora que você clicar lá, logo em seguida, lá no início da barra, está escrito assim, nota de rodapé. Você parou o mouse em um determinado parte do texto, clicou lá, automaticamente já faz a nota de rodapé e o tamanho da letra também é o tamanho 10, tá? Então, como o professor, no início da aula, o professor disse que é importante vocês terem esse conhecimento de informática, tá? Porque não tem coisa mais chata eu produzir um texto e pedir para alguém formatar para mim. Então eu vejo assim que é interessante sim vocês dominarem também esses elementos básicos, até por conta de vocês cuidarem e formatarem direitinho os trabalhos de vocês. Voltando aqui. Os artigos podem ser originais quando apresentam abordagem ou assuntos inéditos, de revisão quando abordam, analisam ou resumem informações já publicadas. Bom, geralmente no curso superior, cobra-se dos alunos um assunto inédito, né? Por exemplo, como é o curso de letras, geralmente é algo na literatura que vocês escreveriam, né? Alguma temática ali, ou análise de um romance, né? Que você precisa trazer teóricos para descobrir, ou até mesmo de um conto, né? Certo? Mas no curso superior geralmente é algo inédito, até porque, pessoal, tem uma grande valia o artigo, vocês podem publicar depois, ok? Voltando aqui, a estrutura do artigo é composta de elementos pré-textuais e textuais. Pré-textuais entraria o cabeçalho, o título, o autor e aquele resumo, né, que é necessário termos no artigo, junto com uma determinada língua estrangeira. Cada instituição também cobra, ora, inglês, espanhol, francês, ok? Textuais vem dali da introdução, passando para o desenvolvimento, que é o corpo, que entra a metodologia, os resultados, discussões e considerações. Não esquecendo, pessoal, que quando tratar-se, por exemplo, de discussão, de resultado de discussão, entraria mais a pesquisa de campo, né? Ou análise documental. Então vai depender que tipo de artigo que você tende a fazer, ok? E as considerações, é ali que você vai, como se diz, confirmar o que você objetivou, né? Que resultado que vocês chegaram a partir do que foi definido quanto objetivo para o trabalho de vocês, ok? Bom, voltando aqui no slide, para fazer um artigo é necessário conhecer muito sobre o tema. Há espaço reduzido para o levantamento bibliográfico do texto. Então, quer dizer, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de produzir o artigo, né? Ficar atento com a determinações que o professor ou a instituição dá para um artigo, ok? Exige-se muita leitura para extrair as informações relevantes. O artigo científico não possui capa, sumário, listas e anexo. E sua grande maioria o artigo científico contém. Bom, pessoal, antes de nós falarmos do que ele contém, quando falo aqui do artigo científico não possui capa, sumário, listas e anexos, isso também depende de instituição para instituição. Eu geralmente, quando produzo artigo, eu não faço capa, não faço sumário, já começo ali do título, né, o subtítulo, aí vem ali logo em seguida o nome do professor, jogo nota do rodapé
quer os detalhes sobre minha formação, que tipo de artigo que é, ou qual curso que está a cobrar esse artigo, entendeu? E já li a introdução em seguida e a paginação. Também tem instituição que não cobra paginação, mas é importante vocês saberem, né, que a ABNT cobra um formato, aliás, sugere, né, pessoal, que o artigo científico você use o tamanho 12 de letra, né, e que o espaçamento é de 1,5, mas eu já vi artigo científico espaçamento simples, ok? Bom, em termos de espaçamento, recuo, de citação direta e indireta, nós veremos aí na terceira aula, ok? Mas falando aqui, em sua grande maioria, o artigo científico contém, vamos lá, título do artigo, também acabei de falar, nome dos autores e titulações de instituição, resumo, palavra-chave, introdução, desenvolvimento, conclusões, considerações e a bibliografia, quer dizer, o material que você usara para escrever o seu artigo. Os artigos podem ser publicados em congressos e revistas científicas. É importante vocês saberem também que na graduação, geralmente, quando o acadêmico produz um artigo, ele sempre tem que convidar, é interessante ele convidar um professor para que publique junto com ele, se ele tem interesse em publicar, né? Até para dar mais consistência ou veracidade àquele artigo científico, ok? Agora, em termos de publicações individuais, geralmente é na pós-graduação, mas na graduação é interessante chamarmos um professor para que publique junto conosco. E não esquecendo também, né, pessoal, da revisão textual, ok? Isso é fundamental, ok? Bom, vamos lá. Aqui nós temos as referências que o professor usou para discutirmos aí resenha, fichamento, resumo e artigo científico. Bom, pessoal, essa aula, né, o professor tratou aí com vocês alguns trabalhos científicos, conforme está na ementa. Aqui vocês tiveram uma noção no discurso do professor, como fazer um resumo, fichamento, artigo e quais os elementos que esses textuais que cada segmento desse vem a cobrar, ok? Mas qualquer dúvida, o professor está à disposição, vocês têm o e-mail do professor, até eu acho que Guarantã, passei até o telefone, e tem nossos tutores também, regionais, mas o professor estará acompanhando vocês em todo o processo de produção da metodologia, do métodos e técnica de pesquisa, ok? Tá? Até a próxima aula para vocês.